Estamos aqui para nosso segundo encontro. Hoje, então, falaremos como Deus se comunica com o seu povo e faz aliança com ele. Espero que estejam todos bem. Para começarmos, então, nosso encontro, vamos cantar uma canção? Vamos lá! Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Toda a Bíblia é Comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Para iniciarmos o nosso encontro, vamos então agora nesse momento, primeiro momento do nosso encontro, se colocar em um ambiente mais silencioso, para que possamos então fazer a nossa oração inicial. Convido a você a se concentrar nesse momento, a elevar o seu pensamento, para que nós possamos então deixar que Deus mande o teu Espírito Santo sobre cada um de nós. Toque o nosso entendimento, toque o nosso coração, para que as palavras que vamos escutar no dia de hoje possam penetrar no fundo do nosso coração, no fundo da nossa alma, do nosso pensamento e dar frutos de vida eterna. Então, para começarmos o nosso encontro, vamos invocar a Trindade em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Como nossa oração inicial, rezaremos hoje o Salmo 110. E a resposta do Salmo será: ensina-me, Senhor, a cumprir a aliança com toda a fé, com todo amor. Ensina-me, Senhor, a cumprir a aliança com toda a fé, com todo amor. Lembra-te, Senhor, da nossa aliança. Nela ponho a minha esperança. Ensina-me, Senhor, a cumprir a aliança com toda a fé, com todo amor. Na tua palavra está a minha vida. Ensina-me, Senhor, a cumprir a aliança com toda a fé, com todo amor. Declaro-te, Senhor, que o mais importante é para mim obedecer às tuas leis. Ensina-me, Senhor, a cumprir a aliança com toda a fé, com todo amor. Eu quero é viver na tua amizade. Ensina-me, Senhor, a cumprir a aliança com toda a fé, com todo amor. Para o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bom, lembrando um pouquinho do nosso encontro anterior, falamos sobre a Bíblia, quantos livros há na Bíblia, e falamos um pouquinho sobre a história, né? Como foi formada a Bíblia, quem são os autores sagrados, em quais linguagens, quais línguas foi escrita a Bíblia. Hoje, então, continuando nosso encontro anterior, falaremos um pouquinho sobre a aliança que Deus também faz com o seu povo. E para que nós possamos melhor entender, vamos para uma historinha. Bom, nossa história de hoje tem o título de O Senhor do Anel. Conta-se então que um neozelandês prometeu a sua esposa encontrar a aliança de casamento depois de perdê-la no mar. E ele cumpriu sua promessa. 16 meses depois, o ecologista Alequi estava trabalhando no porto de Wellington quando a aliança caiu no fundo da baía, a 3 metros de profundidade. Ele jogou uma âncora naquele lugar, insistindo que encontraria o anel. Seus amigos também o chamam agora de o Senhor do Anel, em referência ao livro do Tolkien, cujo filme foi também rodado na Nova Zelândia. O anel caiu no mar e todo mundo no barco ficou olhando. Parecia uma cena do Senhor dos Anéis em câmera lenta, disse sua mulher. Ouvindo a história, o que mais nos chama a atenção? O que mais tocou a gente nessa história de hoje? É uma história muito interessante porque mostra a persistência dele, 16 meses tentando, mas veja
Aquela aliança era algo de muita preciosidade para aquele rapaz. Mesmo por um momento ali de embaraço, né, que ele acaba perdendo a aliança, depois ele encontra. Depois de muita persistência, e olha só, ele até joga uma âncora naquele lugar, porque ele fala, não, eu não vou desistir, eu vou procurar aqui até eu achar essa aliança, porque a aliança era algo muito precioso para ele, assim como é a aliança de Deus com cada um de nós, com a humanidade. É algo de extrema preciosidade, tão precioso, que Deus foi capaz de mandar o seu Filho para que ele morresse na cruz por cada um de nós e derramasse todo o seu sangue. Aí que vem, né? Nós, eu e você, temos um valor imensurável, porque valemos o sangue de um Deus. Olha só que bonito. Bom, antes de fazermos a leitura da palavra, vamos falar um pouquinho sobre Israel. Israel é o nome de um povo que habitou a região onde a história da Bíblia foi intensamente vivida e escrita. Nessa terra aconteceram tantos fatos de paz e também de muitos conflitos. Israel fica situado no hemisfério norte e no oriente. É muito pequeno. Cabe, comparando com o nosso Brasil, 400 vezes dentro do Brasil. Olha só, né? Era uma terra muito cobiçada por estar num ponto estratégico de passagem para o comércio entre grandes potências da época. Fica, né, hoje, até perto do Egito, naquela época também. O Egito era uma grande potência. Aquela região ali perto do Mar Morto, como vocês podem observar aqui no mapa. Aqui. Na história, a terra de Israel recebeu muitos nomes. Nem sempre, então, se chamou Israel. Cada um indicando um período da história. Não é verdade? Por exemplo, Canaã. Canaã foi o primeiro nome em que recebeu esse território de Israel. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, está lá em Êxodo 15:15, capítulo 15, versículo 15. Depois, Palestina, reino de Israel, reino de Judá, terra prometida, terra santa. Alguns desses nomes se encontram lá no livro do Gênesis, mais ou menos ali no capítulo 12 e também no capítulo 21, se você quiser depois conferir. A partir do ano de 1947, então bem próximo agora da nossa era, após a Segunda Guerra Mundial, Israel passou a ser oficialmente conhecido como Estado de Israel. Interessante, um pouco de história, né? No encontro passado, falamos então rapidamente das duas alianças mais importantes, com Moisés e com Jesus. Mas bem antes, né? Deus já fez outras alianças também. Queremos lembrar hoje a aliança que Deus fez com o nosso pai Abraão. Agora então, convido você a pegar a sua Bíblia e acompanhar a leitura de hoje com a gente lá no livro do Gênesis. Bom, pessoal, nossa leitura de hoje está no livro de Gênesis, no capítulo 17, dos versículos de 1 até 9. Vamos lá? Leitura do livro do Gênesis. Quando Abrão completou 99 anos, Javé lhe apareceu e disse: Eu sou El Shaddai. Ande na minha presença e seja íntegro. Farei uma aliança entre mim e você, e vou multiplicá-lo muitíssimas vezes. Abrão caiu com o rosto em terra, e Deus lhe falou: Veja, a aliança que eu faço com você é esta. Você será pai de muitas nações. Você não se chamará mais Abrão, e sim Abraão, pois vou torná-lo pai de muitas nações. Farei você extremamente fecundo. De você farei nações. De você nascerão reis. Vou estabelecer a aliança entre mim e você e seus descendentes depois de você. Será uma aliança eterna, de modo que eu serei o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Vou dar a você e a seus descendentes, depois de você, a terra onde você agora vive como migrante, a terra inteira de Canaã.
como propriedade eterna, e eu serei o Deus de vocês. Deus também disse a Abraão: você guardará a minha aliança, você e seus descendentes depois de você, de geração em geração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, após fazermos então a leitura do texto de hoje, livro do Gênesis, entendemos um pouquinho a aliança que Deus faz com o pai de todos, né? Pai Abraão, pai da fé, não é verdade? Então, a partir da aliança de Abraão, inicia-se a história da salvação, contada na Bíblia. Essa história está ligada à promessa que Deus e Abraão fizeram entre si. Fazer aliança é dar a palavra de honra, né? E cumpri-la. É querer viver acreditando um no outro. E a aliança com Moisés também não ficou para trás. Para entender bem a antiga aliança ou o Antigo Testamento, é preciso dar atenção ao Pentateuco. Mas, catequista, o que é o Pentateuco? O Pentateuco é uma palavra grega que significa 5, penta, né? A seleção brasileira, por exemplo, penta, campeã, 5 vezes campeã. Então, Pentateuco significa 5 livros. 5 livros. Eles são chamados pelos judeus de Torá. Torá é lei para eles, para os judeus, porque contém a antiga aliança. Então, quais são esses livros que estão no Pentateuco, esses 5 livros? O primeiro é o livro do Gênesis, que acabamos de ler agora. Quer dizer, origens, começo, origens, Gênesis. Fala das origens do mundo, do homem, do pecado e da formação do povo de Deus. É a origem de Israel, que acabamos de falar há pouco. O segundo livro, se você quiser acompanhar na Bíblia, após o livro do Gênesis, temos o livro do Êxodo. O livro do Êxodo quer dizer saída. Saída do povo de Deus do Egito, em que eles eram escravos, para o deserto, para a procura da terra prometida. Então eles saem do Egito, passam 40 anos no deserto, até então encontrarem a terra prometida. E o livro do Êxodo retrata essa escravidão que o povo hebreu sofria no Egito, né? E foram liderados por Moisés nessa saída do Egito até a chegada da terra prometida. Se você folhear mais um pouquinho, o próximo livro é o livro do Levítico. E Levítico refere-se às leis do culto e às obrigações dos sacerdotes e levitas, que eram servidores, né? Servidores do templo. Os levitas, por exemplo, só eles poderiam carregar a arca da aliança naquela época. Então temos várias passagens aqui no livro Levítico, né? Sobre impurezas daquela época do povo hebreu e muitas outras obrigações em que eles viviam, né? Naquele contexto. Também, passando um pouquinho mais à frente, temos o livro dos Números. E nos livros dos Números, por que tem esse nome? Porque ele começa com a contagem do povo de Israel. Então, como ele começa com a contagem do povo de Israel, ele leva esse nome de Números. Aqui temos um cartaz. Os primeiros 5 livros estão aqui no Pentateuco. Podemos ver ali Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Por último, o Deuteronômio. Ele é a segunda lei. Ele refere-se então sobre a lei da aliança entre os hebreus e Deus. Assim então, fechamos o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia. Depois então, temos os 16 livros históricos. O que são esses livros históricos, catequistas? Eles narram a história do povo de Deus e seus líderes, né? Vamos conferir então alguns desses livros históricos. Se você quiser, eu te convido a ou ir folheando comigo a Bíblia, ou no início da sua Bíblia, toda a Bíblia tem um índice em que se encontram todos os livros da Bíblia. Geralmente estão ali nas primeiras páginas. Se você quiser folhear a sua Bíblia, você vai encontrar geralmente umas 2 páginas bem no comecinho da Bíblia, em que estão todos os livros da Bíblia. Beleza? Então,
fica a seu critério de ou ir folheando toda a Bíblia ou acompanhar pelo índice no começo da Bíblia, certo? Então, se prepare rapidinho aí para que a gente possa ir acompanhando livro por livro. Eu vou ir folheando aqui com vocês. O primeiro livro histórico que temos aqui na Bíblia é o livro de Josué, certo? Livro de Josué. Se você for ler um pouquinho mais, vou acompanhar aí no índice. O segundo livro histórico é o livro de Juízes, que conta a história dos juízes do povo de Deus. Por exemplo, uma história muito famosa, que você conhecemos, a história de Sansão e Dalila, que está aqui no livro dos Juízes. Se você for ler um pouquinho mais, você vai encontrar o livro de Ruth, livro muito importante, muito profundo, né? Depois do livro de Ruth, encontramos 1º e 2º Samuel. Temos histórias aqui agora de alguns grandes acontecimentos do povo de Deus. Entre esse no primeiro e no 2º livro de Samuel, por exemplo, temos a história do rei Davi. Depois do 1º e do 2º livro de Samuel, temos o 1º e 2º livro dos reis. No livro dos reis temos bastante história de alguns reis de Israel. Entre eles, um rei muito famoso é o rei Salomão. Depois do 1º e do 2º livro dos reis, temos o 1º e 2º livro das crônicas. Então temos algumas crônicas de Israel, povo hebreu. Depois do livro das crônicas, folheando, temos o livro dos Esdras. Depois do livro do Esdras, temos o livro de Neemias. Depois de Neemias, temos o livro de Tobias. Depois de Tobias, Judite. Depois de Judite, Esther. E depois de Esther, 1º e 2º Macabeus. Bom, como podemos ver aqui, livros históricos. Falamos um por um. Mas olha aqui, você não está vendo 16 livros aí não. Mas tem sim, porque tem 1º e 2º, né? 1º e 2º livro. Então veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 livros históricos. Após então acompanharmos aí no seu índice ou folheando a Bíblia os 16 livros históricos, agora também temos alguns livros do Antigo Testamento chamados de livros sapienciais. E esses livros sapienciais são 7 livros. Eles expressam então a sabedoria e os sentimentos do povo de Deus. São poesias, cantos, ditados, orações e salmos. Então agora vamos acompanhar aqui quais são os 7 livros sapienciais. Começando então depois, segundo Macabeus, o primeiro livro sapiencial é o livro do Jó. Após o Jó, temos os Salmos. Depois dos Salmos, que são 150, temos os Provérbios. Após os Provérbios, temos o livro do Eclesiastes. Depois do livro do Eclesiastes, temos o livro dos Cânticos. Depois, Sabedoria. E por fim, o Eclesiástico. Beleza? Esses são os 7 livros sapienciais que podemos acompanhar aqui. 7 livros sapienciais, na ordem em que acabamos de escutar e de acompanhar. Depois, então, de vermos o Pentateuco, livros históricos e os sapienciais, temos agora, então, essa grande seção aqui, que são os livros proféticos. E o que são esses livros proféticos que se encontram também no Antigo Testamento? Eles são 18 livros. Eles falam da vida e da mensagem dos profetas de Israel. Vamos conferir também? Então, o primeiro livro profético, depois do Eclesiástico, temos o livro de Isaías. Após Isaías, Jeremias. Após Jeremias, Lamentações. Após Lamentações, o livro de Baruque. Após Baruque, Ezequiel. Após Ezequiel, temos o livro de Daniel. Após Daniel, o livro de Oséias. Após Oséias, o livro de Joel. Após Joel, Amós.
em seguida Abdias, em seguida Jonas, aquele que ficou na baleia durante 3 dias. Essa história você lembra com certeza. Após o Jonas, Miqueias, após Miqueias, Naum, após Naum, Abacuque, após Abacuque, Sofonias, em seguida Ageu, em seguida Zacarias e por fim o livro de Malaquias. Então aqui temos todos os 18 livros proféticos. Depois do livro de Malaquias, que é o último livro dos 18 proféticos, agora então temos os 4 evangelhos. E com os 4 evangelhos começamos agora a nova aliança. A nova aliança realizou-se em Jesus Cristo. Ele está bem explícita a nova aliança no Novo Testamento. Os 4 evangelhos que narram a vida, as palavras e as ações de Jesus Cristo revelam como ele é o esperado de Israel, o Messias, e para quem os profetas apontavam. Vamos conferir então no Novo Testamento, ou no Novo Índice, se você está acompanhando bem no início da Bíblia, quais são então os 4 evangelhos. Então, o primeiro evangelho, temos o evangelho de Mateus. Logo em seguida do evangelho de Mateus, temos o evangelho de São Marcos. Em seguida, temos o evangelho de Lucas, São Lucas, e o quarto e último evangelho é o evangelho de São João. Esses são os 4 evangelhos que estão representados pelos 4 livros aqui. Esses são os 4 evangelhos que retratam todas as palavras que Jesus falou, todos os seus gestos, tudo o que aqui ele deixou. Esses são os 4 evangelhos. Após os 4 evangelhos, temos os Atos dos Apóstolos. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos apresenta os primeiros passos da comunidade dos cristãos, no seguimento de Jesus e sobre a orientação do Espírito Santo. Depois, temos 14 cartas de São Paulo, chamadas de cartas paulinas, que traçam as origens do cristianismo. Vamos ver a quem Paulo escreveu? Então, primeiro, se você quiser acompanhar aí, depois dos Atos dos Apóstolos, temos Romanos, primeira e segunda. A primeira, a gente tinha carta dos Romanos, em seguida, primeira e segunda carta aos Coríntios. Também, em seguida, a primeira e segunda carta aos Coríntios, temos a carta, essa muito importante, aos Gálatas. Em seguida, aos Efésios, também aos Filipenses, depois aos Colossenses, depois a primeira e a segunda carta aos Tessalonicenses, também primeira e segunda carta a Timóteo, depois a carta a Tito, depois de Tito a carta a Filemão e por fim a carta de São Paulo aos Hebreus. Embora hoje se tenha claro que não foi Paulo quem escreveu aos Hebreus. Bom, então aqui temos as 14 cartas paulinas, beleza? Bom, depois das 14 cartas paulinas, ainda temos 7 outras cartas, são as 7 últimas, que são as cartas católicas. Essas cartas católicas se referem sobre a doutrina e a ética cristã. Católica quer dizer universal, ou seja, foram escritas para todos, e não como as de Paulo, que foram escritas só para uma comunidade específica ou algumas pessoas para quem ele escreveu em específico. Mas veja bem, essas 7 cartas vamos conferir agora. Vamos lá então. Após os Hebreus, a carta de São Paulo aos Hebreus, temos então a carta de Tiago, depois primeira e segunda carta de Pedro, e depois a primeira, a segunda e a terceira carta de João, depois a terceira carta de João, finalizando, temos a carta de São Judas. Beleza? Aqui finalizamos então essas 7 últimas cartas, que são essas aqui, classificadas aqui como outras cartas. Também
muito importante a gente salientar que essa última carta, que é a carta de São Judas, é São Judas Tadeu, que é o nosso padroeiro, e não Judas Iscariotes, que foi traidor. Até porque ele foi traidor e não escreveu nenhuma carta, né? Então é a carta de São Judas Tadeu. Bom, e para finalizarmos então, temos o nosso último livro, que é o livro do Apocalipse. E o que significa a palavra Apocalipse? Ele está sozinho aqui, Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Foi escrito por São João e escrito com muitos símbolos, né? Reflete sobre a perseguição da igreja nascente, insiste na necessidade de não desanimar no seguimento de Jesus e profetiza um novo céu e uma nova terra, em que Deus será tudo em todos. Então, nesses momentos aí, acompanhamos aqui os 73 livros da Bíblia. Que maravilha, não é verdade? E aí, vocês se sentem em aliança com Deus? Se você se sente com essa aliança com Deus, de que maneira você sente essa aliança? Como poderia ser descrita a sua aliança com Deus? Quando foi que essa aliança começou? São algumas perguntas para que a gente possa ir meditar durante essa semana, durante as nossas orações. Perguntas aí que nos ajudam a crescer, não é verdade? Falando em perguntas, hoje então, nossa catequese, temos algumas tarefinhas, beleza? Se você tem algum caderno em que você anota as coisas passadas na catequese, convido você a pegar esse caderninho. Se você não tem, pegue aí um caderno com todo carinho, use ele para que você possa fazer algumas anotações, anotar sobre as leituras, os versículos, e de forma especial hoje então, anotar essas perguntas que com certeza serão muito importantes para a sua vida, beleza? Se você também tiver alguma dúvida a respeito dessas perguntas que eu vou passar para vocês agora, vocês podem conversar com seus catequistas, mandem mensagem, mandem algum áudio. Se você tiver alguma dificuldade, para conversar com o seu catequista, você pode deixar aqui no comentário também, que nós vamos ajudar você nessas dúvidas e ajudar a cada dia mais a gente poder sempre seguir firme no seguimento de Jesus. Então, se prepare aí. A primeira pergunta é a seguinte: escreva no seu caderno. Quantas partes tem a Bíblia? Pode anotar aí. Quantas partes tem a Bíblia e quais são elas? Beleza? Primeira perguntinha. A segunda pergunta, se você quiser pausar o vídeo também para escrever e depois acompanhar, fica a seu critério, tá bom? A segunda pergunta é a seguinte: quantos livros tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento? E a Bíblia toda? Quantos livros são ao todo? Beleza? Essa é a nossa segunda perguntinha. A terceira pergunta é a seguinte: em que línguas foram escritas os livros da Bíblia? Isso a gente falou no nosso encontro passado. Se você tiver alguma dúvida, pode voltar lá no vídeo, assistir, e com certeza você vai conseguir responder. Tá bom? A nossa quarta pergunta: quantos e quais são os evangelhos? Do que eles falam? Do que eles se tratam? Quarta perguntinha. Quinta pergunta: qual o assunto do livro dos Atos dos Apóstolos, que vem logo em seguida do Evangelho de São João? Do que fala, o livro dos Atos dos Apóstolos? Sexta perguntinha: quantas e quais são as cartas paulinas? Quantas e quais são as cartas paulinas? Do que elas se tratam? E a nossa última pergunta, sétima perguntinha: o que significa Apocalipse? Do que se trata esse livro? São aí 7 perguntinhas para que você possa responder, para que você possa então conhecer um pouquinho mais da Bíblia. Volte, abra a Bíblia novamente, releia esses livros, leia um capítulo. Procure sempre mais se aprofundar no conhecimento da Bíblia. Como dizia São Jerônimo, desconhecer a Escritura, ou seja, desconhecer a Bíblia, é desconhecer o próprio Cristo. E a gente não pode amar aquilo que a gente não conhece, não é verdade? Então, cada dia mais que a gente conhece a Bíblia, conhece as palavras de Jesus,
nós o amamos cada dia mais. Beleza, pessoal? Então agora eu convido você a se concentrar, a fechar um pouquinho os seus olhos, colocar a mão no seu coração, para que nós possamos fazer a nossa oração final. E assim pedindo a Deus que Ele nos abençoe, nos ilumine, cuide da nossa família, cuide de cada um de nós, sempre derrame bênçãos e graças sobre nós. Pedindo as bênçãos de Deus, rezemos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E pedindo também a intercessão de Nossa Senhora, que ela sempre cuide da nossa família e de nossa vida, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos unidos e sempre permaneceremos unidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Foi uma alegria imensa estar com cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe. Até semana que vem. Tchau, tchau.